Bom, boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma Astronomia Meio-Dia. Hoje nós temos aqui o professor Augusto Dominelli, que é professor titular aqui do Departamento de Astronomia. E dê uma olhada no currículo do professor Augusto Dominelli, é muito extenso, então eu vou resumir rapidamente, né? O professor Augusto, ele foi formado aqui pelo IAG, pela Física e pela Astronomia do IAG, e basicamente atua como pesquisador na área de formação e evolução de estrelas massivas. E o professor Augusto Dominelli tem uma importante contribuição na parte do estudo da estrela Eta Carina. É um dos maiores especialistas, não o maior especialista nessa estrela. Então, hoje ele vai nos falar sobre as estrelas mais massivas, mais luminosas, conhecidas. E, então, obrigado, professor, por esse convite. Obrigado a vocês por estarem aqui. Ele falou o título certo, as estrelas mais massivas, é isso que interessa na astrofísica. Mas não dá ibope. Na estrela tem que ser mais luminosa. Né? E uma enganação para vocês também, que eu não vou falar de Eta Carina, que a Eta Carina é a Miss Galáxia, né? Era a mais luminosa, era a mais massiva. Hoje as jovenzinhas descobertas aí já passaram Eta Carina para trás, né? Mas como ela é uma referência em estrelas superluminosas, supermassivas, então está aí só para abertura. A questão é, por que estudar essas estrelas? Se, por exemplo, vamos pegar a Via Láctea, está aí. As massivas são estrelas mais de 10 massas solares, mas tem várias subdivisões. E numa galáxia como a nossa é menos de 1%. Fala, para que estudar 1%? Por isso que quem vai para essa área é meio solitário, porque todo mundo trabalha estrelas de baixa massa, né? Então, estrelas de alta massa, muito pouca gente trabalha. Né? Então, por que estudar a minoria, né? O 1%? Né? Bom, isso é porque as estrelas de 10 massas é chamada massiva porque elas morrem com explosão, supernova. Então são as estrelas que injetam a maior quantidade de momentum, energia, fótons ionizantes e átomos pesados nas galáxias. Quer dizer, elas dominam a evolução das galáxias, simplesmente. Tá? E não só depois que morrem, mas também enquanto são vivas, elas ionizam a nebulosa onde se formaram as estrelas de baixa massa. Então elas têm um grande impacto. Né? E também porque a maior parte das estrelas que vocês veem assim, esparramadas, elas nasceram em grandes aglomerados. Né? E depois se esparramaram. Né? Que nem ninhada de gatinhos. Né? Depois de um tempo se separa. E elas foram certamente altamente influenciadas, né, pela situação de nascimento. Né? Então, o entendimento das populações estelares necessariamente passa pelo entendimento da formação das estrelas de grande massa. Né? Então, então, hoje em dia, bom, você quase não tem estrelas na nossa galáxia, quer dizer, hoje em dia em lugar nenhum, né, no universo local. Local significa aqui e agora. Né, não nasce mais estrelas. As estrelas já nasceram há muito tempo. Hoje em dia é o restinho. Né, as populações estelares grandes são as primeiras, depois sobra muito pouco. Né. Então, quando a gente olha, embora elas sejam raras no universo local, né, vocês estão vendo aqui as galáxias do universo local, né, é tudo fruto maduro, né, laranja, vermelha, alta massa, alta mesmo, é azul. Tá? Bom, algumas estrelas
de massa relativamente não muito grande, podem ficar vermelhas também, mas não é o caso aqui. São todas populações de estrelas de baixa massa envelhecida. São as galáxias red and dead, né? Vermelhas e mortas. Tá? Então, nosso universo local é morto, né, para a formação estelar, mas tudo que vocês veem aqui, essas galáxias, né, aqui só tem 4 estrelas, né? O resto é tudo galáxias, aqui é um Hubble Deep Field. Né? Tudo que vocês veem lá no fundo, quer dizer, lá atrás, no espaço-tempo, né, altos redshifts, é tudo azul. Azul é estrela de alta massa. Né? Azul luminoso, estrela de alta massa. Então, se a gente quiser entender como as galáxias nasceram e como evoluíram, né? Bom, tem um lugar bom. É só olhar lá no fundo. É isso que é uma das coisas que se faz. Isso aqui são 100 mil estrelas, né, de alta massa nascendo e tal. Bom, o que você precisa fazer quando você vê uma galáxia dessa, entender a evolução das galáxias, é traduzir isso daqui numa população de estrelas individuais. Não adianta, você olha aqui, então você sabe que distância está essa galáxia, sabe o fluxo, vê a cor, então você tem que traduzir isso em estrelas individuais. Né? Quer dizer, você sabe que, na verdade, né, a massa daquelas galáxias é dominada pelas estrelas de pequena massa. Quer dizer, as estrelas sempre nascem com uma certa proporção. Quer dizer, aqui perto, onde que a gente conhece, é mais ou menos entre 100 massas solares e 0,1 massas solares. E a massa é dominada por estrelas de baixa massa, né? E a luminosidade é por estrelas de alta massa. Agora, isso é uma mera... Né? Nós sabemos que é qualquer coisa, o número de estrelas é qualquer coisa proporcional ao inverso da massa, sei lá, ao quadrado, qualquer coisa assim. Né? Enfim, existe uma lei local, mas nada diz que essa lei vale para todos os lugares e todos os tempos. Né? Então, isso é o que a gente conhece aqui. Né? Bom, então, por exemplo, aqui tem o número de estrelas por massa. Né? E aqui num único aglomerado, em cada lugar do aglomerado, no centro ou na periferia, essa lei difere um pouquinho, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é a dificuldade que a gente tem, mesmo nesse aglomerado, que a gente pega estrela por estrela, né? Então o número de estrela cai aqui, né? Ele cai com menos 1,3, aqui cai com menos 1,7, mas é dessa ordem, assim, né? Menos 1, menos 2. Mas o grande... Então, quando você tem bastante estrelas, você ajusta essa lei aqui nas massas relativamente altas, mas não muito altas. Porque quando você chega na parte de alta massa, tá, tem muito pouca. Então, aleatório, tem uma aleatoriedade muito grande. Né? Então, a existência de uma ou mais estrelas aqui na faixa de altas massas, né, pode dar não invalida a lei, mas obviamente que você não ajusta. Então, você não conhece a parte de alta massa, você não pode deduzir a partir daqui. Então, quer dizer, você não sabe quantas estrelas de 70 massas solares, 80, 100 nascem, porque é um número pequeno, a estatística de número pequeno tem estocástico. E também a parte de massa ninguém conhece direito, porque quando você chega ali pela uma massa solar, aparentemente não vale mais essa lei plana, e para baixo de uma massa solar tem um número, diminui de novo. Né? Então as estrelas bem pequenas aparentemente não são tão numerosas quanto as de uma massa solar, ou coisa assim. Né? Então o M-up, quer dizer, a parte superior, ou o M-low,
são completamente desconhecidos, né? Esse por pequenos números e outros problemas que a gente vai ver. E aqui é porque você também não consegue detectar as estrelas de pequena massa, porque normalmente o aglomerado, as estrelas de grande massa, elas enchem de luz, você não consegue olhar fundo. Quando você olha, está tudo borrado pela luz das estrelas de alta massa, e só técnicas bem especiais conseguem resolver essas estrelas. Então, na verdade, a gente conhece muito mal a IMF, mesmo na parte normal dela, que é entre algumas massas solares e algumas dezenas, mas a gente não conhece nem a cabeça do camarão, nem o rabo. Corta os dois, joga fora, né? E os astrônomos vivem a vida inteira discutindo sobre esse pedaço aqui, né? E ninguém se aventura muito nos outros dois extremos, né? Bom, então, mas quando você tem que traduzir, você tem que pegar essa IMF, número de estrelas por unidade de massa, né? Que tem no aglomerado, e isso você tem que pôr uma idade. Então você tem que, para interpretar, você tem o IMF, que é inicial, tá? Que já é muito mal conhecido. E a partir daí você tem que pôr ele evoluir com o tempo, porque essas galáxias têm diferentes idades, né? Então isso daí é no primeiros 200 milhões de anos que nascem, mas em 3 milhões de anos já tem um monte de estrelas que estão mortas, então você tem que saber cada estrela, como é que ela evolui. Então você tem que ter um diagrama, temperatura, luminosidade, e aí você tem que ajustar as isócronas, tá? Aqui é estrelas de mesma idade, 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, 3, 4. Então, qual a idade desse aglomerado? Bom, a idade desse aglomerado é mais ou menos 4 milhões de anos, né? Mas olha, tem coisa que é justo com 3, tem coisa que é justo com 2. Então, mesmo aqui que você enxerga as estrelas, é muito difícil você saber a idade, né? A idade, bom, tem uma certa idade preferencial, mas o resto é muito influenciado por várias coisas. Então, para fazer esse diagrama, quer dizer, saber o que aconteceu com as estrelas depois que elas nasceram e se deslocaram nesse diagrama, a gente tem que saber qual a relação entre massa e luminosidade em função do tempo, porque massa é o que você entra no programa, a grandeza fundamental das estrelas é massa. Antigamente, todos os modelos eram feitos só com a massa, né? Bom, depois se começou a introduzir, há uns 40 anos, a composição química inicial, porque isso influi na taxa, né, de reações nucleares. Depois se descobriu que as estrelas daqui para cima, né, de grande massa, elas têm alta taxa de perda de massa. Porque quando a estrela vai perdendo massa, ela fica mais leve, espreme menos as reações nucleares, a estrela vive mais tempo. Então a estrela vai mudando de massa, né? Então isso tem que ser incluído. Há mais ou menos 10 anos foi incluída a rotação, finalmente, e que é uma complicação danada, porque a rotação das estrelas, cada uma tem a sua, né? E a rotação influi de forma brutal aqui em cima, porque aqui é tudo de baixa rotação, né? Estrelas solares, né? Que estão aqui embaixo, na verdade, tem uma rotação ultra baixa, né? Mas acima de tipo espectral F, por aí, a rotação é muito alta, né? E então a rotação tem que levar em conta. E aqui, então provavelmente você tem aqui, se você puser a rotação, mas aí tem que ser estrela por estrela, não pode ser aglomerado inteiro. Composição química você põe aglomerado inteiro, mas a rotação não. E a binaridade também. A binaridade, quer dizer, muitas dessas estrelas aqui você não enxerga, mas são duplas, né? E na verdade eu deveria pôr
ver se essa estrela aqui não é dupla e colocar as duas onde que estão, provavelmente vai cair por aqui. Né? Então, a binaridade é uma coisa que não foi ainda introduzida adequadamente na simulação da evolução das populações estelares, porque é um negócio muito difícil. Né? Imagina duas estrelas juntas, é como as pessoas, né? Duas pessoas juntas fazem uma evolução danada de diferença do que de uma pessoa celibatária que não quer. Né? Quanto mais próxima, a coisa é mais, né, interessante e violenta. Por exemplo, esse aglomerado aqui, chama Westerlund 1, que a gente só está vendo aqui as estrelas mais luminosas, né, as mais... Ele tem mais ou menos umas 10 mil massas solares, daí para mais, uma idade entre 3 e 5 milhões de anos, e 80% das estrelas são detectadas como binárias. Quer dizer, você sabe que a maior parte das estrelas você não detecta a companheira. Né? Você olha para o céu, você vê estrelas isoladas, se você for estudar, grande parte delas são duplas, triplas, etc. Né? Então é muito difícil uma estrela celibatária, assim, quase todas as estrelas gostam de viver próximas e ligadas gravitacionalmente. Então, se a gente corrigir pela binaridade, quase certamente nesse aglomerado, 100% das estrelas de alta massa são todas binárias ou triplas ou coisa assim. E aí a evolução é completamente, né, dependente desse fator que ninguém sabe incluir ainda. E esse grupo também, as estrelas de baixa massa estão localizadas, né, que não aparece nessa foto, num diâmetro muito maior, e as de grande massa todas caem ali dentro, quer dizer, tem uma segregação de massa. E a segregação de massa, ela faz vários efeitos. Né? Então, quando o aglomerado nasce, as grandes caem imediatamente para o centro, forma sistema binário ou já tem sistemas binários ali, né? Isso joga para fora muitas estrelas. Né? Não se sabe muito bem como essas estrelas nascem. Já existem modelos. Bom, aqui quem sabe alguma coisa aí, pergunta para o Felipe, que ele trabalha com isso, como é que formam. Né? Tem muitas coisas que a gente não sabe, mas existe um mínimo de modelo para como nasce, né? Basicamente, o modelo de maior sucesso está funcionando. Como é que eu toco? Não é na setinha, não? Hã? Não é na seta ali? Qual seta? Essa está um pouquinho mais à Acho que vai direita. para o outro slide, né? É. Mas como eu tenho ele aqui na minha homepage, eu vou rodar ele à parte, então. Então, o Grumholtz, ele tem modelos de formação que funcionam, porque as estrelas de alta massa têm uma pressão de radiação que é muito forte. Então, classicamente, em uma dimensão, olha, como a formação, né? Você tem acreção, né? Essas estrelas acretam gás e também as estrelas vizinhas, né? Isso é vista de topo, isso é vista de perfil, né? E nesses modelos, que são tridimensionais, se formam sempre duas estrelas de aproximadamente a mesma massa. Né? Isso é um grande avanço, porque tradicionalmente não se formavam estrelas mais do que 10, 15 massas solares, porque se você resolve
em uma dimensão, a pressão de radiação, quando se torna tão grande, que ela supera a da gravidade. Então, em vez do gás cair para a estrela, ele evapora. Então, em princípio, você não formaria nenhuma estrela mais do que umas 10 massas solares, 12 por aí. Agora, se você adicionar um disco e resolver isso em 2 dimensões, consegue fazer estrelas nascendo até com umas 20 massas solares, porque a luz sai pelos polos e a matéria entra pelo equador. Então, não brigam um com o outro, né? Dá uma ajeitada e, enfim, a acreção pode continuar sem ter um grande problema com a pressão da radiação. Mas tem estrela de muito mais do que 20 massas solares. Quando o Krumholtz resolveu isso em 3 dimensões, simulações bem recentes, na verdade, a pressão de radiação, quer dizer, tem instabilidades de Kelvin-Helmholtz, e a matéria consegue escoar, né, por dedos, né, de acreção e alimentar, e ele consegue formar estrelas até quase 100 massas solares, né, por esse mecanismo. Então nós temos já uma forma de produzir estrelas, e a história é mais ou menos essa, quer dizer, quando forma, nunca forma uma sozinha, né? Quer dizer, sempre forma pares, né? E esses pares interagem e isso domina a evolução, né? E tem outro problema também. Aqui está a IMF, né, na parte de grandes massas, né? Então aqui está 10 massas solares até 300, número de estrelas. Então o que a gente vê é que as estrelas de mais alta massa, quer dizer, se eu meço e acho a IMF hoje, né, que dá aqui uma lei de potência. Se você faz a simulação numérica, você vai ver que no início, né, você tinha muito mais estrelas massivas, né, e que foram jogadas porque elas foram lá para dentro onde o ambiente era denso. Estrela massiva geralmente é com 2, então a seção de choque é maior. Então logo no primeiro milhão de anos você já joga todas, né, boa parte das estrelas de maior massa para fora, né? Então se você pega um aglomerado de 3 milhões de anos, né, você só vê isso daqui e não está vendo tudo isso que foi jogado para fora. Então na verdade você teria que corrigir, né, por essa cauda aqui onde que estão as grandes estrelas. Sabe, puxa vida, 300, tem isso aí? Né, não é? E o tal do limite de Eddington, como é que é? Então, por exemplo, só para vocês verem o que está na literatura, né? Bom, primeiro que a estrela mais massiva de um aglomerado, né, ela é proporcional à massa do aglomerado. Quer dizer, quanto maior a massa do aglomerado, maior as estrelas que se formam. No nosso universo local, não se formam, os aglomerados são pequenos, por isso não tem estrelas grandes. Mas isso não exclui que aonde que realmente as estrelas se formam em grande quantidade, em grandes aglomerados, que é muito longe daqui, no tempo, no espaço, né, você pudesse ter estrelas grandes. Então as estrelas de alta massa, entre 100 e 1000, as extremamente massivas entre 1000 e 10.000, as ultramassivas em 10.000 a 100.000, e as hipermassivas entre 100.000 e 250.000. Bom, nós não temos aqui, porque nós estamos num lugar pobre, né? É isso aí, você não vai procurar um Twin Towers na favela de Paraisópolis, não tem, né? Então a coisa é essa, não é o lugar, né? Mas você fala, mas pode ser isso daqui, não tem o tal do limite de Eddington. Quer dizer, o que é o limite de Eddington? Aqui está o Sol, né? Aqui na superfície tem a gravidade, que é maior do que a pressão de radiação, né? Então a estrela tem a pressão do gás, na verdade, somada com a pressão da radiação, equilibra a gravidade. Então o Sol tem esse tamanho. Se eu tenho uma estrela de maior luminosidade, né, a pressão de radiação pode ser tão grande que ele ganha da gravidade, né, e a partir daí para cima
é o limite de Eddington, esse é o limite de Eddington, e esse limite de Eddington é chamado, se escreve como a relação entre massa e luminosidade, né, proporcional à massa e luminosidade, e também a opacidade, quer dizer, aqui, ou seja, quanto maior a massa, né, então o limite de Eddington é quando γ é igual a 1. Né? Então, se eu aumento a massa, eu posso aumentar a luminosidade para continuar tendo isso igual a 1. Mas se eu segurar esses dois constantes, se eu aumentar a opacidade do material, a gravidade, a pressão da radiação vai ser mais eficiente. Então, uma estrela de puro hidrogênio pode ter uma transparência muito maior do que uma estrela com bastante ferro. Né? A estrela de bastante ferro, né, vai ter esse K grande e a relação massa-luminosidade menor. Então, à medida que a estrela vai evoluindo e criando lá dentro elementos químicos mais pesados, né, você vai chegando mais perto do limite de Eddington, mesmo não mudando a relação massa-luminosidade só por causa da opacidade. Né? Existe muita. Quase todo mundo fala, bom, mas o limite de Eddington não é 150 massas solares? Quer dizer, vocês pegam uns bons livros, né? Médère, esse fantástico livro de evolução estelar, tem que ler isso direito, porque ele põe aqui, olha, luminosidade, massa, né? Então aqui logaritmo. Então, quando eu tenho uma massa solar, né, então o limite de Eddington para uma massa solar é de 50 mil luminosidades solares, mais ou menos. Né? Então, à medida que eu vou aumentando, então, mais do que essa luminosidade, você está em supra-Eddington, a estrela evaporaria. Então, essa é a linha de massa e luminosidade igual. Aí o Médère colocou isso daqui no gráfico, colocando que, como a relação massa-luminosidade aqui para o Sol, né, L é proporcional à massa ao cubo, né, então se você extrapolar essa relação, você vai encontrar o limite de Eddington em 150 massas solares. Como as pessoas só leem um pedacinho das coisas e não o resto, quase todos os astrônomos que eu conheço que não trabalham com estrelas de grande massa acham que esse é o limite de Eddington para as estrelas. Quer dizer, não pode ter estrela mais massiva. Quer dizer, não pode se for essa a relação massa-luminosidade, mas não é essa, não é. Isso aqui é para perto do Sol. Né? O Médère não devia ter colocado esse gráfico aí. Né? Por quê? Aqui é o gráfico igual do Médère, relação massa, limite de Eddington, relação massa-luminosidade, que dá 150. Só que, quando você tem perto de 100 massas solares, o expoente da massa não é 3, mas é 1.3. Tá? Então, o limite de Eddington está aqui, né? Só que a relação massa-luminosidade é tal que estrela de 100, 200, 300, 400 massas solares não atinge o limite de Eddington. Então, como a estrela grande ela espreme menos do que a estrela pequena, então ela faz menos reação nuclear, então ela pode, com uma massa maior, não atingir o limite de Eddington, e não existe, na verdade, um limite de Eddington para as estrelas normais. Quer dizer, você pode ter uma massa aqui muito grande e não atingir o limite de Eddington. Então você pode ter estrela de 10 mil massas solares, de 100 mil massas solares, né, que ela não ultrapassa o limite de Eddington. Né? O tempo de vida, como é proporcional à massa, inversamente proporcional à luminosidade, né, faz com que o tempo de vida, que é a massa, né, e o tempo de vida, olha, uma estrela de 10 massas solares, né, vai ter lá os seus 40 milhões de anos de vida. Né? À medida que a massa aumenta, vai caindo exponencialmente, mas acima de 100 massas solares, como a luminosidade é praticamente igual, né, a estrela tem o mesmo tempo de vida. Então, uma estrela de 100 massas solares ou de 300 massas solares,
e praticamente ao mesmo tempo. Não é igual aqui as estrelas pequenas. Isso é um grande problema, porque no aglomerado então começa a ficar difícil de distinguir as estrelas de grande massa, porque elas não têm uma luminosidade muito maior do que, né, uma de 300 não tem uma luminosidade muito maior do que uma de 100, né? E não vai morrer muito rápido, porque o tempo de vida vai aqui no fim, né, para uma estrela de massa ultramassiva, está 2,5 milhões de anos. Então, um aglomerado de 2,5 milhões de anos poderia ter estrela até de 10 mil massas solares. Só não tem porque as estrelas não nascem aqui. Não quer dizer que em outros lugares não tenham, né? À medida que as estrelas evoluem e criam aqui na sequência principal, aqui é o limite de Eddington, seria aqui, né? Então, o limite de Eddington vai sendo cada vez mais próximo. Então, a estrela vai atingindo um limite mais próximo do limite de Eddington, simplesmente porque o carbono, o oxigênio, etc., aumenta a opacidade. Bom, olhando aqui na nossa galáxia, que é muito parecido com a Grande dos Magalhães, aqui está o diagrama HR. Ele não tem limite aqui para baixo, vai para zero. Aqui pode ir embora. No entanto, aqui ele tem um limite bem definido, que é chamado limite de Humphrey-Davison, que é o limite observacional. Eta Carina está aqui, em algum lugar, estrela Pessigne, etc., né? Mas não é um limite de Eddington. O limite de Eddington estaria aqui em cima. Então, o diagrama HR ele é limitado na parte de cima, não tem estrelas muito luminosas, não diretamente pelo limite de Eddington. O limite de Eddington é muito mais alto. Tem outra coisa que não deixa a estrela ser muito luminosa, né? Quando a gente olha aqui as LBVs, né, a gente vê que essas estrelas são todas instáveis. Aqui é o topo do diagrama HR, que são as supergigantes vermelhas, e as estrelas mais luminosas são todas azuis, nunca vão para o lado vermelho, eles ficam oscilando aqui no lado azul, né? E são todas instáveis. Então, e a instabilidade não é causada pelo limite de Eddington. O limite de Eddington, né, a estrela não sabe que tem um limite de Eddington lá em cima. Então, diretamente o limite de Eddington não limita o diagrama HR. Mas veja o que acontece. Olha, aqui está o posto de potencial, aqui está o Sol. É difícil você... Algumas moléculas estão saindo aqui, né, que é o vento solar, né? Mas está tudo dentro, lá embaixo, dentro do posto de potencial. O que acontece a hora que eu aumento a massa, né? Então, a matéria vai chegando naquela superfície onde que a gravidade vai chegando quase a zero. Nunca atinge zero. Mas aí, então, a matéria praticamente encheu o posto de potencial e está aqui em cima, né? Então, um leve perturbação, viram aqui, perde massa. Como todas as estrelas têm as suas perturbações internas, e as grandes têm muita perturbação interna, então elas perdem muita massa. Não por causa do limite de Eddington, mas o fato de que está próximo do limite de Eddington, fica muito fácil jogar matéria fora, e isso limita o tamanho das estrelas, elas não conseguem ser muito grandes, pelo menos aqui perto. Somado a isso, tem a rotação, né? A rotação faz um estrago danado nas estrelas, né? Porque a rotação, ela aumenta a força centrípeta aqui no Equador, né? A pressão da radiação é mais pelo polo, e a força centrípeta no Equador. Então, aqui você chega muito mais perto do limite de Eddington no Equador, e não aqui. Então, isso facilita a perda de massa, né? Então, aqui está um trabalho do meu ex-estudante Grow, onde que nós determinamos a velocidade de rotação dessas grandes estrelas que estão lá no topo, determinamos para duas. São supergigantes, eles têm quase 200 raios solares, né?
a velocidade deveria ser 1 km por segundo. Nós detectamos 200 km por segundo. Ou seja, como que um bicho desse tamanho roda tão rápido? Por quê? Né? Os modelos do Mederme, né, mostram que as estrelas nascem com grande rotação lá dentro e a rotação tem esses shells de transporte de momento angular e eles previam que o momento angular vai todo para a superfície quando a estrela está velha. Mas ninguém conseguia medir a rotação das estrelas de alta massa, né, até que o Zé conseguiu medir, minhas medidas com o Zé, e nós detectamos duas dessas supergigantes com velocidade de 200 km por segundo. Quer dizer, comprova que os modelos de evolução estelar com rotação estão absolutamente corretos. Quer dizer, a estrela, quando vai envelhecendo, o momento angular vai para a superfície, aí as estrelas rodando muito na superfície perdem massa mais facilmente. Isso é um ingrediente fundamental. Eu que não sei porque que comigo esse negócio não funciona na minha mesa, mas aí ele não leva melhor porque agora eu, né, tenho feito isso de... Uma estrela, então, de alta rotação, vamos ver lá dentro, né, quando ela chega no final da vida dela, a rotação é tão alta, e aí colapsa, forma um disco, né, e aí dá um jato estreito, e esse jato estreito está virando buraco negro, é um jato de raios gama, né, e nos casos que esse jato de raios gama está apontando para vocês, estão mortos. Né? São os gamma ray bursts de longo período. Né? Então, a rotação elevada dessas estrelas grandes é a receita certa para dar raios gamma, gamma ray bursts, quer dizer, implosão de estrelas de grande massa. Né? Então, o fato de que elas têm grande rotação é a receita exatamente esperada, né, para os feixes de radiação gama que são detectados aí quase todo dia, se detecta um. Bom, mas e no universo local? Né? Como é que... Quer dizer, será que nós temos essas super estrelas? Então aqui estão as antenas, dois aglomerados. O pessoal extragaláctico costuma pegar isso daqui, eles pegam uma região H2 como essa, pegam o número de fótons H-alfa, traduz para número de fótons ionizantes no contínuo de Lyman, isso é muito fácil, né? E então eles falam, olha, isso daqui tem, a partir do gás eu não preciso ver as estrelas. Então tudo que se conhece fora do universo local, de massas estelares, né, de quantas estrelas tem, é tudo a partir do gás. E isso não é verdade, porque se você tiver, em vez de 10 estrelas de 20 massas solares, como é estocástico, você pode ter uma de 150. Então essa uma sozinha dá toda a luminosidade H-alfa que você enxerga aqui. Então se tem uma de 150 ou 6 ou 8 de 20, você não consegue saber. Então a história de populações estelares, de regiões de formação estelar, de galáxias acima de 10 megaparsec, é tudo uma ficção. Tá? Opa, vamos rapidinho. Mas e aqui perto? Né? Tá bom, nós estamos num lugar pobre, mas será que é 150? Todo mundo até 4, 5 anos atrás, quando ia fazer as contagens e tal, eles pegavam aquela Initial Mass Function e cortavam ela em 150, né? Que é chamado limite canônico. Né? Aqui está o NGC 3603, que é o aglomerado aqui próximo. Né? Aqui tem algumas estrelas e tem uma dupla, né? A1, né? É essa daqui. Ela tem uma estrela de 116 massas solares, isso dá massa hoje
da massa dinâmica, a medida direta, mais 89. Então, essa está entre as mais massivas detectadas, mas você só consegue determinar, nesse caso, você determina dinamicamente, que é o melhor jeito de determinar a massa. Mas se você ajustar modelos da atmosfera nas linhas espectrais, você também obtém mais ou menos as mesmas massas, o que indica que no caso que você não consegue medir a massa, se você fizer uma modelagem teórica, você consegue determinar a massa. Né? Aqui são outros aglomerados de grandes estrelas, mas o bom mesmo para procurar essas estrelas é em R136 em 30 dourados, na nuvem de Magalhães. Essa é uma imagem de um programa meu e do Robert Blanc, com o MCAO do Gemini. Né? Então, essa óptica adaptativa multiconjugada, né, ela dá imagens da mesma qualidade do Hubble. Né? Então, aqui vocês estão vendo as grandes, né, e as pequenas. Então, o nosso objetivo nesse programa é saber como que evoluem as pequenas, né, sobre a evolução do campo de luminosidade das grandes que estão aqui. Né? Olha a segregação de massa, todas as grandes por 9%. Só que nós temos que estudar aqui, bem o centro, que é, olha só aqui. Bom, isso aqui é imagem só para publicidade, quer dizer, quando a gente vai lá no IRAF e olha, então você vê essas estrelas aqui, puxa vida, a cor está ruim. Essas aqui são as estrelas mais luminosas do aglomerado. Né? A gente ainda não fez nada com essa imagem aqui, porque ela é tão ruim quanto a do Hubble. Para nós isso daqui é porcaria, não acha? Eu quero separar essas estrelas dessa. Isso aqui é tão ruim quanto a do Hubble, um pouco melhor, porque o Hubble tem figura de difração aqui, aranhas muito pronunciadas. E nós estamos agora, no fim do ano, indo para 0,07 segundo de arco, na esperança de separar bem isso e medir essas estrelas. O interesse nessas estrelas é porque Paul Crowther e outros, estudando os espectros, né, conseguiram determinar a temperatura, né, luminosidade e, portanto, colocar essas estrelas no diagrama HR e achar as massas. Né? Então tem várias estrelas de 135 até 265. Como esse aglomerado tem uma idade um pouco maior do que milênio de anos, então você pega as trajetórias evolutivas, volta para trás, então você tem estrelas que nasceram com 300 e com 200. Bom, esse aglomerado ele é observado desde que tem telescópio no hemisfério sul. Né? E bons há mais de 50 anos, e nunca ninguém tinha determinado corretamente a massa dessas estrelas, e visto que, na verdade, no universo local tem pelo menos estrelas de pelo menos 300 massas solares. Né? Então, o limite não é 150. Né? Isso é muito importante porque a morte das estrelas depende, por exemplo, uma estrela mediana, ela fica uma supergigante vermelha, gera uma nebulosa planetária que morre como uma anã branca. Uma estrela massiva, ela fica uma supergigante azul, uma supergigante vermelha, explode como supernova, deixando uma estrela de nêutron ou um buraco negro. Mas as very massive stars, como essas aí, né, depois de supergigante vermelha, ela explode como uma classe nova de supernovas, que são chamadas superluminous supernova, e que não deixa resto nenhum. Quer dizer, todo o material enriquecido é jogado por um meio interestelar. E essas supernovas têm magnitude no pico menos 21, quer dizer, elas são mais brilhantes do que uma galáxia grande como a Via Láctea. Né? Então, o estudo dessas estrelas é fundamental para entender essa classe de supernovas. O estudo teórico dessas estrelas de grande massa mostra que aqui está a massa inicial, aqui está a massa do caroço de CO, que é o que determina como que essa estrela vai morrer. Né? Antes se achava que todas essas estrelas morriam como
supernovas de par instability, né? Quer dizer, a temperatura é tão alta que você cria antimatéria, os fótons se materializam em partícula antipartícula, então você enche o interior de uma estrela de antimatéria e obviamente que isso dá uma explosão fenomenal, né? Então, aqui é um modelo, né, para uma das estrelas, para 2007 BI, né, que foi observada, que é uma estrela bastante longe no espaço e no tempo, portanto uma estrela pobre em elementos químicos metálicos, o que dá mais chance para ela de ser uma superestrela, muito maior do que as de 30 Dourados. Essa pode ser muito maior, né? No universo local, né, aqui está a faixa das peristabilities, né, e você só teria condições de produzir supernovas com estabilidade de pares na pequena nuvem de Magalhães, porque tem uma abundância metálica menor e facilita muito que estrelas grandes existem. A grande nuvem de Magalhães é mais rica em metais, então as estrelas da grande nuvem de Magalhães não vão morrer como peristability supernova, né? Então provavelmente vão gerar buracos negros, né? E aqui na nossa galáxia, né, Eta Carina e todas essas estrelas, por esses modelos, não vão gerar uma supernova superluminosa de 10 a menos 21 luminosidades. Elas podem ser uma gamma ray burst, né, mas não uma supernova. Né? Então, na nossa galáxia, mesmo na grande nuvem Magalhães, com essas bebês brutais que tem em 30 Dourados, aparentemente nunca vai ter uma SLNS, quer dizer, né, porque elas não vão criar esse caroço suficiente para gerar 10 magnitude absoluta menos 21. É isso que eu queria falar. Desculpa de estou meio comprido. Se vocês quiserem comentar, perguntar, eu acho que a gente tem um minutinho aí.